Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Queremos, nesta noite, mais uma vez, adorarmos ao Senhor. E um momento propício, um momento gostoso, apesar de estarmos separados fisicamente, mas nós estamos conectados espiritualmente. E o salmista, no Salmo 95, nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Em meio a todo sofrimento que nós estamos vivendo, onde a gente não pode sair, a gente não pode passear, a gente não pode se divertir, a gente não pode vir à casa de Deus para adorarmos juntos, mesmo assim, o salmista nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rochedo da nossa salvação. Para a nossa espiritualidade, para nos alegrarmos, não precisamos de sairmos dos nossos lares. Nós podemos adorar o Senhor nos nossos lares. E nesse sentido, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a baixar a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua soberania, diante da Sua majestade, daquele que se inclina nos céus para ver o que se passa na terra. Nós estamos diante daquele que criou todas as coisas do nada e nós podemos perceber o esplendor da Tua criação. Nós podemos respirar, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado vida. Nós podemos ver o sol brilhar e aquecer, pois nós podemos perceber o poder da Tua majestade. Nós podemos ouvir os pássaros cantar, ó Deus, porque o Senhor nos deu ouvido e ouvimos bem. Nós podemos andar, nós podemos falar, nós podemos pensar. Tudo isso, ó Deus, é com gratidão que nós nos aproximamos do Senhor. É com alegria que queremos adorá-lo na beleza da Tua santidade. Por isso, Senhor, aceita o nosso culto que a Ti ofertamos nesta noite. E abençoa-nos, ó Deus, e nós o louvaremos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória, Pai, é a Ti. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus.
Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quero fazer a leitura com os irmãos, gostaria que os irmãos prestassem atenção no Salmo 124. O Salmo 124 nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que maravilha, que salmo maravilhoso. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Isto é um fato, irmãos, é uma verdade. Deus é aquele que está ao nosso lado. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade ou problema e você acha que Deus não está do seu lado. Mas creia que Deus está do nosso lado. Amém? E nesse sentido, nós iremos ter mais alguns cânticos nesse momento. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de amor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser,
Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o som a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui,
eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Gostaria de convidar você, meu irmão e minha irmã, que, se puder, abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo no celular. Eu quero ler apenas um versículo da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, que nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso é um versículo da Palavra de Deus, quando Jesus está falando aos seus discípulos em levar a sua cruz. E é um texto muito rico que fala do comprometimento dos seus discípulos. E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite sobre um tema muito importante: discípulos ou espectadores? Discípulos ou espectadores? Ou espectadores ou discípulos? Pense comigo. Há alguns anos, o cristianismo evangélico no Brasil possuía uma conotação negativa para a sociedade brasileira. Era algo muito pejorativo, era algo sem sentido para alguém que dissesse que era evangélico ou crente. Ser crente, como era conhecido o cristão evangélico, na visão do povo, era equivalente a ser analfabeto, irracional, doido, inculto, pobre, ignorante, entre outros adjetivos que nos era atribuído. Parte dessa imagem negativa nós mesmos passamos. Outra parte vem da imaginação fértil de quem está de fora. Ora, quem está de fora não sabe o que está se passando aqui dentro. E certa parcela deve ser atribuída a Satanás em seu afã de sempre querer depreciar a obra de Deus. Vivíamos meio na defensiva, cheios de suspeita e desconfiança por tudo que era novo. O rádio, a TV, a política, a cultura, a tecnologia e até o avanço da ciência eram vistos com maus olhos por alguns, considerados inimigos que deviam ser combatidos por serem armas de Satanás. Lembro-me, não muito tempo, que a igreja Assembleia de Deus, ninguém poderia ter televisão em casa.
As mulheres não poderiam usar calças compridas. E hoje, a maior parte da Assembleia de Deus estão nos meios de comunicação. Interessante isso, não é? Muitas igrejas ainda não têm instrumentos de percussão. Não pode. Então vejam que nós criamos coisas que nós mesmos pagamos o pato por aquilo que fizemos. Os pobres, e quase somente eles, eram o alvo da evangelização. Então, se vocês olharem há 20, 30 anos, 40 anos atrás, a evangelização, o alvo era só os pobres. A igreja, na sua maioria, era composta de pessoas das classes menos favorecidas da população brasileira. Muita coisa era importada de outras culturas e países, músicas, instrumentos, estilo e até alguns costumes. A liturgia, usos e costumes e as práticas eram, por vezes, rígidas e experimentavam muita pouca visão ou variação das coisas. Algumas chegavam mesmo a ser bizarras, outras incompreensíveis, e tinham até as que eram inexplicáveis. Se nós dermos uma olhada para o passado, a gente vai ver algumas coisas assim. Mas se nós olharmos para o presente, a gente vai ver coisas também terríveis e inexplicáveis, ou incompreensíveis hoje. Mesmo os seminários não eram bem vistos por alguns. De literatura havia grande escassez. Os poucos livros que tínhamos eram de autores estrangeiros. Era tudo de fora, era tudo importado. Infelizmente, esta é uma área que não avançamos muito até hoje. E esta tendência ainda insiste em permanecer. Visivelmente, não havia grandes atrativos na fé evangélica. Mas foi justamente neste contexto que a igreja mais cresceu, mais avançou, desbravou e se estabeleceu no país como a maior força religiosa do mundo. Irmãos, na década de 60, a nossa igreja era conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Foi o tempo que a igreja mais avançou, foi o tempo em que a igreja mais cresceu. E hoje estamos em decadência. Apesar da aparente falta de atrativos, as pessoas afluíam aos pés de Cristo. Foi uma época de grande fervor e fortes convicções. Nos tornamos o celeiro do mundo, a maior parcela evangélica dele. Até então eram os Estados Unidos, podiam ser assim considerados. Antes, recebíamos missionários, hoje nós enviamos missionários. Atingimos camadas antes inalcançadas. Entramos na política, no rádio, na TV, nas faculdades, na internet. Temos arrebanhado pessoas dos mais variados meios, como artistas, músicos, empresários, intelectuais, universitários. Também homens e mulheres da alta sociedade. E temos aí pessoas de toda espécie sendo ganha. Mas temos atuado também nas áreas sociais, nos presídios. E não só nas áreas sociais e nos presídios, mas em principais parceiros do país na recuperação de pessoas. E cooperado ativamente em tragédias de cunho nacional que por vezes assolam a nação. O quadro mudou. A liderança e a mentalidade também. Com ele, um número muito daquilo que importávamos hoje exportamos. Temos agora estilo próprio, cantamos as nossas músicas, adoramos e cultuamos a Deus de maneira toda nossa. Temos nos tornado relevantes, fortes e atrativos. Hoje dá até status ser evangélico. Hoje, a pessoa que diz que não é evangélica, parece que não tem sentido.
Mas a pessoa que diz que é evangélica, mesmo de nome, parece que dá status. Temos atraído multidões, e o que realmente os tem atraído? O que é que os tem atraído? Todos nos apreciam e até admiram com respeito. Alguns interpretam pensando nisto como o mundo entrando na igreja e a corrompendo. Outros, mais otimistas, pensam: enfim, a igreja entrou no mundo para transformá-la. Será que o mundo entrou na igreja? Ou a igreja abriu para que pudesse transformar esse mundo? Em meio a todo esse entusiasmo e euforia devido ao incrível poder de atração da igreja, é preciso algum cuidado. Não precisamos pensar se o passado ou o presente eram melhores. Há, sem dúvida, elementos que devem ser preservados e outros substituídos. Mas pensar e se perguntar: o que temos atraído para as nossas igrejas? Discípulos ou espectadores? Espectadores ou discípulos? Espectadores são atraídos pela visão, pela audição, pelo belo, pelo confortável, agradável, admirável. Entretanto, os discípulos são atraídos pela palavra pregada e vivida. E esta entra na mente, desce ao coração e atua na vontade, chamando a um compromisso real e a mudança de vida. É exatamente isso que o texto que Jesus está nos ensinando. Você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Jesus impõe condições, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Infelizmente, hoje nós estamos cheios de espectadores. Cheios de espectadores e não de discípulos. Discípulos produzem frutos. Espectadores só querem o belo, o confortável. Será, irmãos e irmãs, que dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, todos são discípulos e discípulas? Ou será que, irmãos, nós somos espectadores? Enquanto houver shows, ali estarão os espectadores. Mas eles se tornam cada vez mais exigentes e volúveis. Somente com o discípulo se pode contar. Eu sempre digo: conte com Maria, José e João. E depois você conta com João, Maria e José. Conte com os discípulos. Os espectadores formam as grandes multidões. Discípulos, às vezes, são em pequeno número. Espectadores dão resultados rápidos e fáceis, pois são superficiais. São como as folhas de uma frondosa árvore, como diz o Salmo 1. Discípulos dão trabalho, gasta-se tempo, mas no fim dão frutos porque têm raízes profundas. E assim o resultado é seguro. Espectadores espera, discípulo faz. Espectador gosta de ser servido e discípulo serve. Nem sempre Jesus se animou muito com as multidões, embora nunca as desprezasse. Ele falou algo do seu poder de atração. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12:32. Só quando ele morreu que ele foi visto por atração. A pergunta é: meu irmão e minha irmã, você é discípulo ou é espectador? Qual das linhas você está? Será que de fato nós estamos a serviço do reino de Deus? Portanto, para concluir,
é preciso muito cuidado se no principal alvo for números, estatísticas, grandeza ou honra, pois nem sempre indicam resultados reais ou frutos dignos. Além do que, é Jesus quem deve atrair. Não são as coisas, nem as pessoas ou as formas, nem mesmo os resultados. Então, todo cuidado é pouco, pois a atração pode ser fatal. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui um versículo da palavra de Deus muito rico, porque Jesus estava instruindo os seus discípulos e disse, Jesus foi claro, claro como a luz que brilha. Vocês querem me servir? Vocês querem me seguir? Pois eu lhe imponho condições para vocês me seguir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se assim você o fizer, você será discípulo. Do contrário, você será sempre espectador. Você quer estar sempre num lugar confortável, num lugar belo, num lugar agradável, admirável, e você não coloca a mão e não faz absolutamente nada. Portanto, Jesus nos confronta com esta palavra. Ele nos chama a atenção para, de fato, sermos servos e servas do Senhor. Assim sendo, que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos mesmo para o louvor e a glória de Cristo Jesus como discípulos e discípulas do nosso Senhor. Amém. Vamos ter uma palavra de oração final e a bênção também. Deus, mais uma vez queremos te agradecer, queremos te engrandecer e bendizer o teu nome. De fato, ó Deus, diante de tantas coisas que estamos vivenciando, nós precisamos e carecemos, ó Deus, de ser discípulos do Senhor. Discípulos que fincam as suas raízes e que produzem frutos para a glória de Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida da tua igreja, abençoa a vida da tua igreja, fortalece a vida da tua igreja, capacite a vida da tua igreja e abençoe a vida da tua igreja, a fim de que a tua igreja seja relevante, seja uma igreja que edifique a cada um daquele que passar perto. Por favor, ó Pai, derrama da tua graça e nos abençoa, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.